Abra sua Bíblia em Salmos 143, no verso 10. Alegria rever meu amigo ali, diretor lá do Londrina. Vamos ver se esse nosso time aí ganha, né? Eu não torço para nenhum time do Paraná, só para o Londrina por causa de você. O dia que você não tiver mais Londrina, eu não torço para ninguém no Paraná. Né? Só torço para o Londrina. Né? E nós estamos com um jogador lá da nossa igreja, lá no Londrina. Vou falar para o Igor vir para os cultos aqui nos domingos. Está jogando lá no Londrina, vai casar com a menina lá, um menino muito bacana, joga muito, está lá. Né? Já falei aqui para o meu amigo, dá uma atençãozinha aí, o mensalão do futebol. Dá uma atenção, dá atençãozinha. Tráfico de influência. Sabe como é que é, não? Bota pressão no amigo ou não? Bota nada, tem que jogar bola, né, gente? Tem que fazer por merecer. E eu vou falar para o Igor vir para cá nos domingos. Domingo à noite ele pode vir nos cultos, né? Se não tiver jogo, pode vir, né? Então tá bom. Salmo 143, no verso 10. Eu quero falar então nessa noite um tema muito importante. Quem aqui gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? É importante ou não é o tema? Você ficaria feliz se Deus revelasse a vontade dele para a sua vida? Ficaria? Quem ficaria feliz? Eu acredito que a pregação de prosperidade mais poderosa que existe é essa. Está fazendo a vontade de Deus. Mas antes de entrar no tema, nós vamos falar hoje sobre como fazer ou como praticar a vontade de Deus. Como estar fazendo a vontade de Deus? Como é que funciona? Como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Hoje você vai sair daqui sem nenhuma dúvida acerca da vontade de Deus. Nenhuma mesmo. Eu posso fazer uma promessa? Você vai sair daqui hoje sem nenhuma dúvida da vontade de Deus para a sua vida. Agora, qual é o perigo de não estar fazendo ou não estar no centro da vontade de Deus? Existem alguns perigos, meus irmãos, de não praticar a vontade de Deus. Coisa séria, coisas complicadas. Tem gente que não está fazendo a vontade de Deus e a Bíblia Sagrada nos mostra que existem coisas delicadas de não fazer a vontade de Deus. Existem 3 implicativos sérios por você estar fora da vontade de Deus. Quem quer aprender? Primeira consequência de não estar fazendo a vontade de Deus está registrada em Romanos 8 e 27. Você não tem ajuda do Espírito Santo na sua vida. Romanos 8 e 27, veja o que diz aí na sua Bíblia. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é o quê? A intenção do Espírito. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Agora olha para mim. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo, amém? A Bíblia diz que é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você não tem ajuda do Espírito. Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não faz nada por pessoas que estão fora da vontade de Deus. Isso é um agravante sério. Isso aí é um ponto delicado, porque eu não conseguiria viver sem a ajuda do Espírito. Segundo agravante de não estar fazendo a vontade de Deus. Agora, em Lucas 8 e 21. Agora preste atenção, Jesus está com 12 anos de idade, pregando no templo, e aquela multidão sentada e ouvindo ele. De repente chega Maria, os seus irmãos e irmãs tocando o terror.
Alguém vai lá e avisa para esse menino que a mãe dele, seus irmãos e irmãs estão aqui. E é para ele parar com isso aí e voltar para casa. Vê que a mulher chegou tumultuando e acabando com o culto. Jesus obedeceu? Responda. Claro que não. Jesus agora fala pela boca de Deus. Ele agora é tomado do Espírito Santo e diz: alguém avisa para essa mulher que minha mãe e meus irmãos e irmãs são o quê? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, o segundo implicativo de quem não está fazendo a vontade de Deus, não faz parte da família de Cristo. Agora vamos lá. Quem está fora da vontade de Deus, não tem a ajuda do Espírito Santo. Quem está fora da vontade de Deus, não faz parte da família do Senhor, não é inserido, não é considerado. Jesus está dizendo: eu não considero da minha família quem não faz a vontade de Deus. E ainda temos um terceiro ponto, para mim o pior deles, está registrado em Mateus 7, no verso 21. O que acontece com quem está fora da vontade de Deus? Mateus 7, no verso 21. Famoso final do Sermão da Montanha, né? Jesus, terminando o Sermão da Montanha, que termina em Mateus 7, ele agora olha e diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele prossegue: entrará no reino dos céus somente aqueles, responda, que fazem a vontade de Deus. Agora veja bem, se você não está fazendo a vontade de Deus, você não tem a ajuda do Espírito, você não faz parte da família de Deus e você não entra nos céus. Esse é o mais grave. É fato e bíblico que todo cristão fora do centro da vontade de Deus não entra no reino de Deus, não tem a ajuda do Espírito e não faz parte da família de Deus. Agora você percebeu a seriedade dessa pregação? Você percebeu a seriedade de conhecer e depois de conhecer, praticar a vontade de Deus? Porque veja você, irmão, que conhecer a vontade de Deus é uma coisa, praticá-la é outra coisa. Tem gente que sabe a vontade de Deus. Recentemente uma irmã na igreja que eu sou pastor disse: pastor, eu não quero a vontade de Deus para a minha vida. O senhor não está entendendo? Eu falei: eu estou entendendo. Então pronto, pastor. Porque a irmã é tão arrogante que o pastor que o senhor falou: irmã, faça a vontade de Deus. Ela apelou. Falou: mas eu não quero a vontade de Deus. Falou: oh. Aí você vai ver o senhor dizendo: sou eu que sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. A vontade de Deus, irmãos, não é nada grosseiro, não é uma imposição. Agora, como nós conhecemos a vontade de Deus é uma coisa, como praticá-la é outra coisa. Então nós vamos falar algumas coisas distintas nessa noite. Primeiro, falamos sobre a seriedade de não praticar a vontade de Deus. Segundo, como nós vamos conhecer a vontade de Deus? E terceiro, qual é a vontade de Deus, como devemos praticá-la? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Como nós vamos conhecê-la? Vamos ver Romanos capítulo 12, no versículo 1. Aqui você vai conhecer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Como nós vamos conhecê-la? Depois disso nós vamos saber qual é ela, ou quais são elas, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas como um cristão conhece a vontade de Deus para a vida dele? Romanos capítulo 12, no verso 1, o apóstolo São Paulo diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Agora nós temos uma preposição aqui no texto. A preposição é para. O que isso significa? Depois disso.
Para que então, o que, gente? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos 3 coisas aqui em cima disso para conhecer a vontade de Deus. Só irá conhecer a vontade de Deus quem estiver cumprindo essa tabelinha, a regrinha que o apóstolo São Paulo fez aqui. Primeiro, apresentando-se a Deus. É o id. Só vai conhecer a vontade de Deus quem chega em Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Paulo diz: apresentei-vos. Quem não se apresenta, não ouve a Deus. Segundo, Paulo vai dizer: viver um estilo de vida que agrade a Deus. Porque Paulo vai dizer: apresentei-vos os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem não vive um estilo de vida que agrada a Deus, jamais irá conhecer a vontade de Deus. Primeiro você se apresenta. Agora você vive um estilo de vida bíblico, um estilo de vida que agrade ao Senhor. Em terceiro lugar, Paulo fala: não se conforme com esse mundo. Paulo diz o seguinte: não ponha o pé nesse sapato. Não importa se a lei diz uma coisa, a Bíblia diz outra. E a nossa lei é a Bíblia. Eles podem queimar todas as Bíblias do mundo, ainda assim ela está gravada no nosso coração. Ainda assim saberemos que a Bíblia proíbe o que a lei aprova. A sua lei, olha para mim, cristão, a sua lei não é a Constituição. A sua lei é a Bíblia Sagrada. Nós obedecemos a Constituição enquanto ela não fere a palavra de Deus. Quando as leis estiverem em desacordo com a palavra de Deus, todo mundo vai preso, porque nós vamos desobedecê-la. Não era assim com os primeiros cristãos? Eles iam presos porque desobedeciam as leis naturais do mundo para obedecer a Deus. A Bíblia diz: importa então obedecer a Deus do que ao homem. Então Paulo diz: não se amolde esse mundo. Não importa se o mundo diz: não, as coisas mudaram, então namoro agora. Recentemente tem um pastor pregando na internet dizendo que não é pecado sexo antes do casamento, contanto que seja de maior de idade. Pastor de renome, teólogo famoso. Estou com a boca seca para falar o nome dele, mas também não precisa. Dá vontade, mas não precisa. Mas vai lá na internet, você vai saber. Ele vai dizer: é de maior, isso não existe, e não sei o quê. Eu tive problemas lá na igreja. Jovens que vieram me questionar: mas pastor disse isso. Falei: então vai congregar com ele no YouTube, irmão. Vai tomar da ceia no YouTube, vai se aconselhar com ele no YouTube, que quem está com você aqui agora no escritório sou eu, não é ele. Hoje nós estamos, pastores, sofrendo com isso. Você prega uma coisa, o cara ouve outra coisa lá no YouTube e vem te questionar. A Bíblia diz, e a Bíblia diz que a maneira de você conhecer a vontade de Deus é não seguir o fluxo. O crente vai na contramão e não segue o fluxo. Diga amém. A quarta maneira de você conhecer a vontade de Deus é transformar a sua mente. É mudar todos os dias. Como eu disse ontem, se tornar a imagem e a semelhança de Cristo a cada dia. Paulo diz que depois que você faz essas 4 coisas, você vai o quê? Conhecer a vontade de Deus. Diga amém. Quando nós falamos da vontade de Deus, irmãos, nós devemos aprender que ela não é fácil de ser praticada, mesmo depois de ser conhecida. Pra você ter uma ideia, o texto que nós iríamos ler, que eu te dei de Salmo 143:10, é o texto que queremos ler agora. Você vai ver o salmista dizendo o seguinte: ensina-me, Senhor, a fazer, a praticar a tua vontade. Veja que Davi não pediu: revela-me a tua vontade. Ele disse: ensina-me a praticá-la. Ele já sabia o que Deus queria dele. Mas ele não estava conseguindo o quê, gente? Obedecer. Então agora a oração de Davi é: Senhor, me ensina então a praticar a tua vontade. Para você ter uma ideia como a coisa é complexa, somente no Salmo 119, há 176 versículos acerca de como obedecer e praticar a vontade de Deus. Dos 176 versículos, 175 deles são desejos sinceros por parte do salmista para obedecer a Deus.
para praticar a vontade de Deus. Olha um desses textos. Permita-me, ó Deus, fazer a tua vontade, seguir os teus caminhos e obedecer teus mandamentos. Entendeu? O salmista fala 175 vezes sobre como praticar a vontade de Deus, como obedecer a Deus. Escuta o que eu vou dizer. As estrelas obedecem a Deus. Os anjos obedecem a Deus. O céu obedece a Deus. A natureza obedece a Deus. E agora pasmem. Os demônios não fazem nada fora da vontade de Deus. O homem não obedece a Deus. Você não vai ver na Bíblia um demônio agindo à revelia de Deus. Nunca você vai ver. Ele sempre, Jesus fala, Pedro, Satanás me pediu permissão para se andar contigo. Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1, Satanás me pediu para tocar em Jó. Satanás não faz nada fora da vontade de Deus. Escute bem o que eu vou dizer. Uma coisa que tem que acabar no seio da igreja é a mega ultra importância que dão ao diabo. Deixa eu te falar uma coisa. A tagzinha que vocês colocam na internet de Jesus do lado, o diabo do outro, fazendo uma queda de braço, é ridícula e antibíblica. Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído. E ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo seu. Deus não tem inimigo. Ninguém pode se opor a Deus. Ninguém pode enfrentar Deus, eu sou seu inimigo. Ninguém se equipara a Deus para se opor a Deus. A coisa é tão séria que o seu Deus é Deus do diabo também. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa e diga o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E Marcos capítulo 5 diz que quando Jesus chegou em Gadara, os demônios correram e fizeram o quê? O adoraram e disseram, o que temos nós contigo? Veja, só no final dos 3 anos e meio do ministério de Jesus que Pedro decidiu pelo Espírito que Jesus era filho de Deus. O diabo já tinha dito isso em Gadara, o que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. O canto que os anjos cantam no céu, santo, 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 os demônios também consideram o mesmo. A Bíblia diz que os demônios chegaram perante Deus e pediu permissão para tocar em Jó. A Bíblia diz, foi um tempo que os filhos de Deus vieram adorar a Deus, veio também Satanás prestar-lhe culto. Satanás é seu inimigo, ele quer o seu couro. A Deus ele adora. Deus é Deus do diabo também. Entendeu? Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Ou seja, agora o homem não. Satanás não faz nada fora da vontade de Deus. As estrelas obedecem, os anjos obedecem, o universo obedece a Deus. O homem não obedece a Deus. Por isso que o salmista entende que a rebelião no coração do homem precisa ser tirada praticando a vontade de Deus. O que é o conceito da vontade de Deus? Presta atenção. Nós temos 2 vontades de Deus. Primeira vontade de Deus, que Ele, Deus, vai fazer. Ele mesmo faz. Essa é a vontade de Deus para Ele praticar. A Bíblia chama isso de conceito eterno. Ele não muda, a ONU não muda, sua oração não muda essa vontade de Deus. Seu jejum não muda a vontade de Deus. Ele anuncia o fim desde o início e as coisas permanecem e vão acontecer. Essa é a vontade que Deus tem para Ele, Deus, praticar. Agora nós temos uma outra vontade. A vontade que Deus tem para nós praticarmos. Temos a vontade de Deus para Ele, Deus, e temos a vontade de Deus para nós. É essa vontade que você precisa saber qual que é. E depois orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para obedecer e praticar. Quem quer aprender aqui? Quando nós vamos estudar na Bíblia Sagrada, nós encontraremos, isso aqui é uma coisa fundamental, uma coisa tremenda, pelo menos 6 vontades de Deus para o homem. Agora veja bem,
Olhe para mim. Não existe nada místico, meus irmãos, acerca da vontade de Deus. Não tem nada místico. Do tipo, Senhor, o Senhor quer que eu case com esse ou o Senhor não quer que eu case com esse? Todo mundo, quando fala de vontade de Deus, o que ele quer perguntar é, Senhor, qual emprego o Senhor quer que eu trabalhe? É essa vontade que você quer saber, né? Agora veja bem, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada qual é a vontade de Deus para com quem você casa. Isso não é vontade de Deus, isso é direção de Deus, é diferente. Então tem coisas que você precisa aprender. Primeiro, vontade de Deus é uma coisa, direção de Deus é outra coisa e tempo de Deus é outra coisa. Vou te dar um exemplo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém? Está aí a ordem para pregar. Recentemente convidei um pregador para pregar na nossa igreja. Ele disse, irmão, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu vá. E eu falei assim, como é que é? Então o Espírito Santo vai dizer para você, não quero que você pregue. A vontade dele no que tange essa oração já está revelada na Bíblia. Ele quer que eu pregue a tempo, fora de tempo, em qualquer lugar. Eu não preciso orar para ver se Deus quer que eu venha no Brasil para Cristo para pregar. É ridículo. Ele mandou eu pregar. Agora, eu tenho que saber a direção. É diferente. Vou te dar um exemplo. O apóstolo São Paulo diz que estava ele, Silas e Timóteo indo para a Mitia, próxima região da Bitia, na Ásia, e quando eles estavam atravessando a fronteira, o Espírito de Jesus os impediu de chegar em Bitia e disse, não quero que você pregue na Ásia, agora. Agora entenda o termo, agora. Por quê? Paulo estava começando o seu ministério. Se ele entrasse naquele prezado momento no Império Romano, ele morreria e não teria ganho tanto de almas que foi ganho. Então o Espírito do Senhor disse, não é tempo, apesar de ser da minha vontade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preste atenção como isso é sério. Deus quer que você case. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, só os encalhados. Não, estão encalhados, tudo bem. Tem solteiro e tem encalhado, vamos brincar. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Quem quer casar? Se não levantar a mão agora, vai ficar encalhado. Se não levantar, quem quer casar? Ah, levantaram rapidinho, né? Deus quer que você se case? É claro que quer. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Agora, quando casar, que Deus vai falar para você, não com quem casar. Entendeu o que eu disse? Agora Deus não pode chegar em você e dizer, não casa com fulano, casa com ciclano, que ele vai fazer o quê? Acepção de pessoas. Deus não pode dizer, meu filho é melhor do que o meu outro filho. A única coisa, Deus não vai te dizer com quem você deve casar. Ele vai te dizer com quem você não deve casar. Entendeu o que eu disse? Ai, pastor, mas eu vou orar para ver se é de Deus esse casamento. Deus não vai fazer isso. Porque você tem um intelecto, você é inteligente, você tem que parar de pensar com a emoção e pensar com a razão, porque é uma coisa para o resto da vida. Deus fala, você não é burro, eu te dei inteligência, veja você se é para casar ou não. Existe a diferença entre vontade de Deus, tempo de Deus e direção de Deus. Veja bem, a vontade de Deus era que Paulo pregasse na Ásia. De fato ele pregou. Mas Deus, o Espírito Santo, deu uma direção que não era tempo dele pregar na Ásia. Entre o cumprimento da vontade e a promessa da vontade existe o tempo de Deus. Deus quer que você pregue, mas ainda não é tempo disso talvez. Deus te dá um dom. Mas existe um tempo entre o seu dom funcionar. Paulo caiu do cavalo. Jesus falou, importa que a partir de agora você sofra pelo meu nome. Vou te levar às nações. Mas demorou 14 anos. Aí Paulo está lá, mas peraí. O senhor me torna cego, me derruba do cavalo, me tira de dentro da mesquita judaica para me deixar no banco 14 anos. Deus revelou a vontade dele para Paulo, mas Deus não está limitado ao nosso tempo e espaço. A maioria dos crentes, não é a vontade de Deus que você precisa conhecer.
É o tempo de Deus. Não é a vontade de Deus que massacra você. É o tempo de Deus que massacra você. Porque deixe-me te dizer, coisa certa, feita na hora errada, vai dar errado. Deus quer que você ande a pé? Senhor, o Senhor quer que eu ande a pé e não tenha o carro? Deus fala, não, meu filho. Eu quero que você viva bem. Mas eu quero que primeiro você tire carteira, que você aprenda a dirigir, senão você vai matar pessoas. Qual é o nome disso? Tempo. Se você receber de Deus uma bênção fora do tempo, vira maldição, gente. Se Deus te der uma mega empresa, sem você ser gerente de empresa, você vai falir e vai questionar Deus. Porque você não discerniu o tempo de Deus. Direção de Deus é diferente de vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Deus fala ao nosso espírito acerca das coisas pequenas no dia a dia. Fala. Mas isso não é vontade de Deus. Se você falar, Senhor, o Senhor quer que eu coma McDonald's? Ele vai falar, eu quero que você coma até morrer. É isso? Claro que não. Ele vai falar, isso é uma porcaria, meu filho. Mas você vai para o inferno para comer? Senhor, o Senhor quer que eu beba Coca-Cola? Ele fala, nem pensar, isso faz mal. Irmão, se você for perguntar a vontade de Deus para detalhadamente da sua vida, você está lascado. É verdade. Agora, a direção de Deus é diferente. Vou te dar um exemplo. Uma irmã lá da igreja, ouvindo eu pregar essa mensagem, falou, irmãos, aprendam a pedir direção do Espírito para as coisas do dia a dia. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem a direção de Deus. Como que funciona a direção de Deus? Espírito Santo, eu estou amargurado, não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Espírito Santo, eu não sei se eu vou nessa viagem ou se eu não vou. Quando você tem dúvida, não faça, ore. Se o seu coração fecha, não é hora de comprar, de vender, de ir, de fazer, é hora de orar. Não é vontade de Deus que você precisa saber, é direção. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. Eu vou falar as 6. Só tem 6 vontades de Deus para a sua vida na Bíblia, não tem mais. Aí uma irmã, o filho dela foi preso porque foi pego numa festa rave com lança-perfume. Foi preso. Ela confiscou o carro do filho, carrão rebaixado, com a roda com branco no pneu, coisa de playboy. Aí agora o filho saiu da cadeia, estava firme na igreja, ficou um ano de banco pela mãe, de banco assim, sem regalia. Aí ela me perguntou, pastor, e aí? Eu devolvo o carro para ele ou não? Se eu devolvo o carro, eu imponho em condições para ele levantar o carro que está rebaixado, tirar aqueles pneus de playboy. Falei, faz o seguinte, irmã, peça a direção de Deus. Eu não sou o pai dele. Se eu te falar uma coisa para assim, eu vou me indispor com o menino vai pegar a raiva de mim e sair da igreja. Se eu falar não, vou me dispor com você, porque o povo é o seguinte, ele quer que o pastor resolva os problemas dele. Quando o pastor resolve, ele xinga o pastor tudinho. Então, irmão, não sou experiente igual o pastor Moisés, mas já tenho uma certa experiência. Eu já chego e falo, irmão, a decisão que você tomar, eu te apoio. Boa, né? Entendeu? E agora, pastor? E agora vamos chorar junto, irmão. Vem cá, vem cá. Irmão. Eles querem pôr palavra na boca da gente. Mas eu não caio nessa. Falei, irmã, faz o seguinte, peça a direção do Espírito. Ela estava dirigindo, falou, Senhor, falando com o Espírito Santo, o Senhor dirigiu Paulo para ele não entrar em tal cidade, o Senhor dirige a vida das pessoas, o Senhor poderia me dar uma luz? Devolva o carro para o meu filho? E se eu devolver o carro para o meu filho, eu devolvo com as rodas ou mando trocar o pneu? Continua, você vê coisa boba? Irmãos, é essa ajuda que o Espírito Santo te dá diariamente. O nome disso é direção. Diga comigo. Direção. Você não pode fazer nada sem a direção do Espírito. Por isso que a gente toma na cabeça. Aí, ela dirigindo, pediu para o Espírito Santo e continuou pensando. De repente parou um menino, ela abriu o vidro, deu um folheto para ela fez igual todo mundo, amassou o folheto e jogou na bolsinha de lixo dentro do carro. Continuou dirigindo. E aí, Espírito Santo, fala comigo. Estou esperando a sua voz, porque meu filho vai falar, e aí, tem a resposta? Ela deu na doida, pegou o folheto de dentro do bolsão de lixo do carro. Quando ela abriu, estava escrito, compre pneu em até 12 vezes. O
Espírito Santo falou com ela. Devolva o carro e manda ele parar com essa palhaçada de carrinho rebaixado com pneu branco. É isso que o Espírito Santo falou. Crente não parece malandro. Então, meu filho, devolve o carro, mas fala para ele. Né? Não que você que tem um carro com pneu branco é malandro. No caso dele lá, viu? Agora não dá para corrigir mais, viu? Você entendeu? Quer ficar bravinho também? Fala com o pastor Moisés depois. Tô nem aí. Isso é direção. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz todo dia. Agora eu te pergunto, quando é que você vai ouvir a voz de Deus se você não fala com Ele? Você sabe qual é o nome disso? Oração. Se você não ora, você nunca terá o quê? Direção na sua vida. Entendemos sobre tempo, sobre direção e sobre conhecer a vontade de Deus. Quais são, então, biblicamente, as 6 vontades de Deus para a minha vida? Agora veja bem, se você não praticar essas 6 vontades de Deus, elas estão na Bíblia, não tem segredo. Se você não praticar essas 6 vontades de Deus, você não tem a ajuda do Espírito, você não entra no reino de Deus e você não faz parte da família de Deus. Essas 6 vontades mencionadas agora devem ser praticadas, e não praticá-las é não ter a ajuda do Espírito, não entrar no reino de Deus e não fazer parte da família de Deus. Primeira vontade de Deus para a sua vida, revelada na Bíblia Sagrada. Não tem nenhuma vontade antes dessa. A primeira: Deus quer que você seja salvo. 1 de Paulo a Timóteo 2:3 diz: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que é da sua vontade que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Qualquer pessoa que entrar no caminho da sua salvação para impedi-la, está fora da vontade de Deus. Por isso que o pecado é sair da vontade de Deus, porque ele impede a sua salvação. Não há vontade de Deus antes dessa. Deus quer que você seja salvo. O apóstolo São Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco, e não é da sua vontade que ninguém pereça, mas é da sua vontade que todos venham a se arrepender. Fala para o irmão do lado: Deus quer que você seja salvo. Em Marcos capítulo 3 nós vimos que estar à volta de Jesus faz parte da sua salvação. Diga amém. Dá um amém mais amenhado aí, gente. Oh, glória a Deus, isso é tremendo, né? Em Mateus 17:5, o Senhor diz: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Deus está dizendo: cumpra, a minha vontade é que vocês sirvam a Jesus. Amém? Por isso que em Mateus 7:21 você vai ver Jesus dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheci. Vocês nunca fizeram a minha vontade. Veja que aquele povo curou, expulsou demônio, profetizou, mas nunca fizeram a vontade de Deus. Diga misericórdia. Segunda vontade de Deus para a sua vida é dar... Eu quero até que o irmão põe na tela esse texto de Efésios 5, nós vamos ler o verso 17 e 18, porque isso aqui é poderoso. É da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Preste atenção. Não estar cheio do Espírito Santo é estar fora da vontade de Deus. Frieza espiritual é pecado. Olha o texto. Por isso, não sejais o quê, gente? Louco, irresponsável. Na minha Bíblia, King James está assim, ó, com falta de juízo. Mas entendeis o quê? Qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para você? Verso 18. Lê em voz alta. Não vos embriagueis com vinho, no qual leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa.
Viver uma vida fria, sem orar, sem meditar na palavra, sem participar de vigílias, sem consagrar, sem jejum. Esse é o tipo de vida que não se enche do Espírito, está fora da vontade de Deus. O apóstolo diz, não seja sem juízo, mas entendei qual é a vontade de Deus para você. E a vontade é, não encha a cara de cachaça, mas encha a sua vida do Espírito Santo. Veja você, que nós vamos descobrir aqui hoje que há 6 vontades de Deus reveladas na Bíblia. Não tem nada místico. Se você não praticá-las, você não tem a ajuda do Espírito, não entra no reino de Deus e não faz parte da família do Senhor. Diga comigo, é sério. Está fora da vontade de Deus. Quem não é salvo está fora da vontade de Deus. Quem não está entrando no céu está fora da vontade de Deus. Quem está frio está fora da vontade de Deus. Quem não está cheio do Espírito está fora da vontade de Deus. Isso nos leva à terceira vontade de Deus para a sua vida revelada na Bíblia. Põe na tela para mim, irmão. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 3, no verso 8. Você veja você que os irmãos saem daqui depois que ouvir uma mensagem dessa, vai ficar martelando a semana toda. É o tipo de mensagem que te ajuda, mas também que te confronta. Essa vontade de Deus que está revelada aqui, ela não é fácil ser praticada. Inclusive nenhuma delas. Por isso que o texto do salmista é, Senhor, ensina-me a praticar a tua vontade. A vontade de Deus você aprende a praticar, porque ela é revelada na Bíblia. Vamos lá? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, verso 3 ao 8. Capítulo 4, verso 3 ao 8. Capítulo 4, verso 3 ao 8. Irmão, capítulo 4, verso 3 a 8. Vai lá, querido. O capítulo é 4, o verso é 3, até o verso 8. Vamos lá? Lê em voz alta. Porque esta é a vontade de Deus. Diga de novo. Mais alto. O a saber aí, na linguagem de hoje, é esta é a vontade de Deus. E ela é, a saber, esta é a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Deixa o texto. Olha para mim. Quem não está vivendo uma vida em consequente santificação, está saindo da vontade de Deus. E aqui você vê um paradoxo entre a vontade de Deus e a impureza sexual. Irmão, enchei-vos do Espírito, com impureza simplesmente não combina. Você terá que fazer uma escolha entre a unção do Espírito que você almeja e o pecado que você tolera. Não dá para ter os dois. O apóstolo está dizendo, a vontade de Deus é que você seja santificado. Paulo vai dizer, qualquer pessoa que não está vivendo uma vida de santificação está fora da vontade de Deus. Não entra no reino de Deus. Não tem a ajuda do Espírito e não faz parte da família de Deus. E agora o primeiro passo para a santificação. Paulo vai dizer, primeiro, afasta-se da imoralidade sexual. Olha para mim. O pecado sexual em dias atuais é o pecado mais comum. Ele proliferou, ele se tornou viral. Ele está na internet, ele está no smartphone, ele está nos tablets, ele está nas conversas por WhatsApp, ele está no Facebook, ele está em todos os lugares. O mundo está masturbando psicologicamente as pessoas. Qualquer pessoa que esteja em qualquer nível de pecado sexual
seja sexo antes do casamento, seja pornografia, masturbação, qualquer nível de pecado sexual, seja adultério, fornicação, está fora da vontade de Deus. Não entra no reino de Deus, não faz parte da família de Deus e não tem ajuda do Espírito. Paulo também vai dizer, em segundo lugar, no verso 4, que você deve manter o seu corpo puro. No verso 5 ele vai dizer, não haja como os mundanos. Ainda no verso 5 ele vai dizer, não tire proveito das pessoas. O camarada está endividado. E ele chega para você com um carro que vale 50 mil e te fala, se você me der 30, eu te vendo. Tem crente que compra. Eu não compro. Se for para comprar, eu falo, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar os 50, mas tenho os 30. Não vou comprar, porque eu vou tirar proveito da sua fraqueza. Paulo diz que quem tira proveito de outra pessoa, Deus é vingador dessas coisas. Ele vinga. Seja fisicamente, seja financeiramente, qualquer nível de proveito não pode ser. Ai, pastor, eu paguei, foi o preço que ele pediu. Não, ele pediu porque estava desesperado. Araúna tentou embarcar Davi nessa brincadeira. Não, meu rei, pega o que o senhor quiser. Davi falou, não, senhor, eu vou pagar com preço justo. Qual é o preço? Me dá o preço justo do que você quer vender. Você entende o que eu estou falando? Promoção é uma coisa, irmão. Tirar proveito é outra coisa. Desconto é uma coisa. Tirar proveito é outra coisa. Portanto, o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 2, ele diz, para que no tempo que ainda vos reste na carne, não continueis a viver para os desejos carnais, mas viva para a vontade de Deus, que é a sua santificação. Então levanta a mão e diz, Senhor, me ensine a praticar a tua vontade. Me ensine a te obedecer e a ser santo. Temos agora então a quarta vontade de Deus para a sua vida. Essa é doída, pastor Moisés. Porque quando um pastor prega isso, logo os bodezinhos falam assim, está fazendo média com o pastor da igreja. Por isso que ele vai falar isso. Agora ele vai puxar a sardinha para o lado do pastor. Recentemente, um irmão chegou para nós e disse que não existe esse negócio de autoridade espiritual. Todo mundo é igual na igreja. De fato, todo mundo é igual. No que tange a salvação, no que tange a entrar diante de Deus em oração, mas nem todo mundo tem as mesmas funções. Eu não sou igual ao prefeito da cidade. É da vontade de Deus. Isso aqui é verdadeiro, irmão. Isso aqui atinge o ego do rebelde. Deus quer que você se submeta. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 13. Essa eu quero que você leia em voz alta. 2 e 13. Quem não obedece, quem não se submete, está fora da vontade de Deus. Vamos ler? Sujeitai-vos a toda autoridade. Peraí. O apóstolo São Pedro foi tão cuidadoso, que senão você pode falar, mas a autoridade aí é Jesus. A autoridade aí é Deus. Ele cita autoridade humana. Vamos lá? Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano. Verso 14. Quer ao governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores ou para louvor dos que fazem o bem. Pode prosseguir. Porque assim é a vontade de Deus. Você obedecendo isso, você cala a boca da ignorância dos homens insensatos. Verso 16. Como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servo de Deus. Quando você se submete a um pastor, a uma autoridade, seja ela qual for, sabe quem que você está obedecendo?
a Deus que colocou a autoridade. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, porque eles darão conta da sua alma perante Deus. Agora olha para mim, preste atenção, escute. Seu pai não dá conta da sua alma, sua mãe não dá conta da sua alma, seu marido não dá conta da sua alma, sua esposa não dá conta da sua alma, seu pastor dá conta da sua alma. Recentemente uma mulher saiu da igreja junto com o esposo. Falei: irmã, quem vai te apacentar? Não vou mais na igreja. Meu marido é meu pastor. Falei: É isso que a Bíblia fala? A Bíblia diz que viríamos um tempo em que as pessoas iriam ser pastores deles mesmos. Um outro já falou: eu dou o dízimo onde eu quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira morreu, eles morreram porque mentiram para quem? Não, senhor. Para quem que eles mentiram? Para Pedro. Eles mentiram para Pedro. E Pedro diz: quando vocês mentiram para mim, foi para o Espírito Santo que vocês mentiram. E sabe o que aconteceu quando eles mentiram para Pedro? Morreram. Sabe por quê? Que quando você desonra uma autoridade imposta por Deus, você desonra o Espírito de Deus que está nele, que faz ele ter essa autoridade. Agora, existe uma diferença entre pessoa de autoridade e autoridade. Você pode não gostar da pessoa, mas você não deve desrespeitar a autoridade que está sobre ela. Ela é uma pessoa, mas ela é uma pessoa de autoridade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você esteja obedecendo a autoridade. O que, gente? Isso não está na lei. Como tem uns engraçadinhos que diz que não, esses pastores usam isso para manipular, porque pega lá o Velho Testamento. Isso não está no Velho Testamento, mesmo se tivesse. A Bíblia é 66 livros, não só 27. Porque quando convém, a gente vai para o Velho Testamento. Quando convém, a gente vai para o Novo. Qualquer pessoa que não se sujeita, que não obedece à autoridade humana que Deus pôs sobre a sua vida, seja o pai sobre você, seja a mãe sobre você, e seja o seu pastor, está fora da vontade de Deus. A Bíblia diz: obedeça, porque esta é a vontade de Deus. Agora veja bem, todas as 6 vontades reveladas na Bíblia são só elas. As 6 vontades estão registradas lá. Vontade de Deus para a sua vida, só tem 6. E você não praticá-las é estar fora da vontade de Deus. Tem gente que olhou assim: não gostei dessa parte. Eu sei que não. Mas está na Bíblia. Nenhum ego gosta disso. Mas é bíblico. Vocês me entenderam? Quem recebe? Quem recebe? Quem aceita? Se não aceita, também o problema é seu. Quinta vontade de Deus para a sua vida, e aqui nós vamos para a penúltima vontade revelada na Bíblia. Essa aqui: não coma merenda antes do recreio. Essa aqui é duro de falar, mas a hora que eu estudando, que há tempo, irmão, vou te contar por quê, há parênteses. Estava indo para a Europa, muitos pastores amigos meus já foram embora do Brasil, triste, decepcionado com essa fase do Brasil. Nós temos missão na China, temos missão na África, eu viajo mais fora do Brasil do que aqui dentro. Falei: Senhor, eu vou vender tudo aqui, vou comprar uma casa lá no interior de Portugal, porque o país é pequeno, não é tão frio como o resto da Europa, tem a facilidade da língua, não tem muita violência. E de lá para a África, de lá para a Ásia, um pulinho. Então eu fui para lá, fui no interior, estava com a casa quase comprada, lá no interior, Alentejo, coisa linda. Quentinho, clima de Curitiba. Show de bola. Eu conheço toda a Europa, mas queria morar em Portugal. Com missão na África e tudo, 1 horinha de voo para a África.
Saí de lá, fui pregar em Jersey, uma ilha na França, na Normandia. 15 graus abaixo de zero. Falei, irmão, isso é o Satanás. Eu tenho certeza que o inferno é frio. Gente, preguei à noite. 3 da manhã eu já estava com pneumonia. Eu não estava gripado. No máximo 5 horas eu me deu pneumonia. Nem era gripado. Eu cheguei de boa. Quando saí da igreja, fui para o hotel, 3 da manhã com 40 graus, cheguei já no hospital, o médico falou assim, você está morrendo de pneumonia. Eu falei, o quê? Você está louco? Como assim, rapaz? Nem garganta inflamada, nem... Não, é pneumonia. Eu falei, como? Você pensa, a coisa é séria, frio é uma coisa séria. Falei, moço, ele falou, moço, você volta para casa que você está morrendo. Eu falei, mas peraí, moço, há 5 horas atrás nem tossindo eu estava, nem febre. Ele falou, a pneumonia pode dar em 1 hora. O seu pulmão enche em 1 hora. Eu falei, como é que é? Aí eu voltei para o hotel, febre, sem respiração, um pulmão já carregado, quase morrendo, chorando. Eu falei, Senhor, mas que palhaçada. Eu estou aqui fazendo a tua vontade. Ele falou assim, se tem uma coisa que você não está fazendo aqui, é a minha vontade. Ele falou assim, é só uma amostra do que vai acontecer com você, se você sair da minha direção. Eu entendi tudo, Senhor. Não precisa falar mais nada. O Senhor não precisa gritar, não precisa bater, o Senhor não precisa dar pneumonia, o Senhor não precisa matar, não precisa fazer nada. Eu já entendi. Vou voltar para casa, está abortado o plano de ir para a Europa. Não vou mais. Não vou. Deus falou assim, eu te coloquei lá em Campo Largo, aguenta o tranco. Não estou dizendo que você nunca vai vir para cá. Eu estou dizendo que não é o tempo. Irmão, foi assim, já cheguei em casa, da mesma rapidez que deu a pneumonia, sumiu. Cheguei em casa sem. Fui para o médico falou assim, realmente tem uma lesão no seu pulmão, mas sumiu. Eu falei, não, eu sei o que aconteceu, doutor, não vou te falar, senão você vai rir da minha cara, deixa para lá. Aí agora eu entrei em crise, pastor Moisés, e comecei a pesquisar na Bíblia. Senhor, que negócio é esse de vontade? Fiquei em uma crise, eu quero saber o que é a sua vontade. Porque a igreja fala vontade de Deus, mas não sabe. Fiquei expert em vontade de Deus, irmão. Depois do medo que me deu, fiquei expert em vontade de Deus, direção de Deus, tempo de Deus, sei tudo. Agora eu só quero obedecer. Quando você desobedece, você é um prato cheio para doença, para miséria, para problema. Só o que tem hoje é de crente, gente fora da vontade de Deus, que Deus chamou para isso, Deus chamou para aquilo outro, e ele ainda está desobedecendo. Fica doente, ganha as coisas, perde, casa, descasa, perde filho, vai perder tudo. E se não tomar cuidado, perde as 3 coisas principais na sua vida. A ajuda do Espírito, fazer parte da família de Deus e entrar no reino de Deus. 5ª vontade de Deus para a sua vida. Eu vou falar, não se assuste, preste atenção. Deus quer que você sofra. Eu falei para você não se assustar. Vamos saber como é que funciona isso? 1 de Pedro 3:17. Como que funciona esse negócio? Deus quer que eu sofra? É isso mesmo que está revelado na Bíblia. É da vontade de Deus o nosso sofrimento. Ai, ai, dói ouvir isso, né, gente? Isso vai de encontro contra tudo que prega por aí. Agora olha o texto. Porque melhor é sofredes fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Olha para mim. Como que funciona esse negócio de Deus quer que eu sofra? É assim, ó. Se eu tiver que escolher entre o bem e o mal, e o bem me fizer sofrer, Deus já quer que você sofra. É da vontade dele que você sofra fazendo o bem. Eu não posso falar, mas Senhor, se eu te obedecer, eu vou perder o emprego, meu namorado me deixa se eu não dormir com ele, minha namorada, Deus quer que você sofra. Ele já tem a vontade dele revelada para você. Se você tiver que fazer uma escolha, se for para perder dinheiro, perder família, perder tudo por causa do bem,
essa a vontade de Deus, que você sofra. Porque se você fizer o mal e se der bem, você está fora da vontade de Deus. Pastor, se eu obedecer a palavra de Deus, eu perco o meu padrão de vida hoje. E já era para você ter perdido. Pastor, eu vou sofrer. Então é da vontade de Deus que você sofra. Irmãos, Deus não é Deus de neutralidade. Não existe neutro. Não existe pessoas, não, eu estou na minha. Não existe isso não. Quem entendeu esse fundamento? E a sexta vontade de Deus para a sua vida. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,18. Deus quer que você tenha um coração grato. Crente ingrato. Eu já percebi que esse negócio de gratidão não é besteira, não. Deus fala muito na Bíblia sobre gratidão. Grato a Deus, grato às pessoas. Deus quer que todo cristão tenha um coração grato. Vamos ler o texto da Bíblia? 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:18. É da vontade de Deus que você tenha um coração grato. Vamos lá? Em tudo dai graças. Por quê? Porque em Cristo Jesus convosco. Ou seja, crente que murmura, crente que vive reclamando, crente que não agradece o que fazem, crente que não vê o que fazem para ele, crente que não honra, ele é um crente fora da vontade de Deus. Cuidado com o que você fala. Eu preguei ontem que você dará conta de todas as suas palavras perante Deus. Pessoas ingratas murmuram, questionam e não vê a vontade de Deus revelada na vida deles. Se afastam de Deus quando surgem os problemas, como se Deus fosse parte dos problemas. Quando você se desvia por causa de problemas, você está dizendo, o Senhor é culpado. Se o Senhor melhorar as coisas, eu volto. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. E aqui eu termino. Aplicando na sua vida. Não existe mistério na vontade de Deus. Paulo disse que quando você transforma a mente, você conhece a vontade de Deus. Em uma hora, você teve uma transformação da mente e conheceu a vontade de Deus. Agora o segredo é você orar e falar, Senhor, me ensine a praticar tudo isso. Aí está o segredo. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou pregar sobre como praticar a vontade de Deus. Como ouvir a voz do Espírito para ser direcionado no dia a dia. Mas só a próxima vez, já estou deixando uma ameaça aqui para os irmãos. Só para recapitularmos aqui, qual é a primeira vontade de Deus para a sua vida? Deus quer que você seja. Segunda vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Terceira vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja santo. Quarta vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você esteja debaixo de uma autoridade humana. Obedecer os pastores, o pai, a mãe, governo, polícia, professor. Quinta vontade de Deus para a sua vida. Se é da vontade de Deus entre você escolher entre uma coisa e outra, entre bem e mal, Deus quer que você sofra. E sexta vontade de Deus para a sua vida, Deus quer que você tenha um coração grato. As pessoas hoje entram na igreja, pedem bênção para o pastor. Pastor, posso vir? Sai da igreja pelo WhatsApp. O senhor saiu da igreja, você nem sabe que ela saiu. E sabe o que elas fazem? Sair da igreja. E o pastor nem me ligou, irmão, mas você já disse, saiu da igreja. Eu saí daquela igreja e ninguém me ligou. Como assim, irmão? Você saiu? Me ajuda aí, irmão. Você já disse, saí. Escute o que eu vou te dizer.
As pessoas estão entrando e saindo por causa do ego delas que é ferido. Você quer conhecer uma pessoa? Contrarie ela. Contrarie. Obedeça. Eu vou perguntar, pastor, a Deus, se o meu tempo aqui não acabou. Como que eu sei que Deus fala comigo com o tempo na igreja acabou? Se Deus quer que você saia, Ele vai falar saia. Se Deus quer que você não saia, Ele não vai falar nada. Deus nunca vai vir para você e vai dizer fique. Ele já te trouxe para cá. Essa regra, inclusive, serve para o dízimo. Deus nunca vai dizer, continue a dizimar. Ele já disse uma vez. Enquanto não tivermos no Novo Testamento um texto que diz, não dizime, o dízimo está em vigência. Mas onde é que está na Bíblia? Está lá. Não tem nenhum outro tirando um. Eu não posso dar uma lei para o meu filho e dizer, todo dia, continue a fazer isso. Eu já disse. Deus não vai vir para você e dizer saia. Ou quer dizer, vai dizer para você dizer continue. Ele vai dizer saia. Se ele não disser saia, você já tem a resposta dele. Não é para sair. Mas nós fazemos as coisas sem a direção, sem a voz de Deus. E sabe, por causa do nosso ego ferido. Fique em pé no seu lugar. Ontem era um culto evangelístico. Eu estava ciente que tinha muita gente não crente aqui. Hoje é um culto de edificação para o seu coração. E eu espero que tenha te edificado muito. Mas agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você se lembre de tudo que você ouviu até agora. Eu quero que você se lembre que Deus quer que você seja salvo. O que você está fazendo que está impedindo a sua salvação? Eu quero que você se lembre que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Para isso você tem que viver uma vida de oração, de leitura da Bíblia, jejuns, consagração, estar frequentando os cultos, senão você vai esfriando. Você sabe, quanto menos você vem na igreja, menos você vem na igreja, você acostuma. Lembra das 6 vontades de Deus para a sua vida. Veja se você está desobedecendo alguma delas. Se estiver, você está fora da vontade de Deus. Não dá para você obedecer 5. Tem que ser as 6. Essas 6 vontades obedecidas aqui, sem sombra de dúvida, se você olha para mim, se você obedecer essas 6 vontades, quando a trombeta soar, é impossível você não subir. Se essas 6 vontades pregadas aqui forem obedecidas, é impossível você não subir com Deus. Agora veja que não é fácil. Por isso que eu quero que em 5 minutos você peça a ajuda do Espírito para obedecer e praticar essas vontades. A impureza sexual te tira da vontade de Deus. Se você tiver que pedir perdão para os seus pastores, porque você pôs ele no prato de domingo, em cima da mesa, e comeu ele com arroz e feijão, porque esse é o pastor é o prato de domingo nas casas. É porque eu não concordo com esse pastor, porque não sei o que, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com um discípulo meu. Aprendi com o pastor Alexandre, um discípulo meu. Eu sempre quis falar isso, mas nunca consegui sintetizar a ideia. De ovelha cuida pastor. De pastor cuida Deus. Eu não pus pastor nenhuma. A Bíblia diz, colocou o Senhor na igreja. Então eu não tenho nada a ver. Deus pôs, ele que se vira. Eu não posso falar. Eu não posso tocar. E tocar em ungir de Deus não é só coisa de Velho Testamento, não, irmão. É coisa de novo também. Eu disse para você que Ananias e Safira morreu porque mentiu para Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. Mentiu! Irmão, um conselho. Pastor Moisés não me pediu para pregar isso, está no meio da mensagem. Você sabe que foi falado várias vontades de Deus. Mas se você tiver que procurar os seus pastores para reparar o que você vem falado, você terá que fazer isso urgente. Eu tenho um pastor amigo meu, eu vou contar esse testemunho, porque o próprio pastor Luciano conta esse testemunho, não sei se ele contou lá na convenção. Que ele, quando estava em Guarapuava, ele falava muito mal do pastor dele, pastor
Não, como é que é o nome? De lá de Guarapuava, agora me deu um branco aqui agora. Me deu um branco. O ex-pastor dele lá de Guarapuava. Se alguém lembrar aí, me dá um grito. É Harold mesmo. E ele criticava, e ele achava que estava no direito. Ele pegou uma doença tão grave, não tinha um médico que ajudava ele. Ele no hospital e tal, um dia a voz do Espírito disse: você está doente, porque você fala mal do seu pastor. Será que a sua vida não está do jeito que está? Porque você está se metendo onde você não é chamado? Há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Esses dias, camarada disse: pastor, eu vim aqui falar para o senhor que eu vou sair da igreja. Eu falei: tudo bem, mas eu tenho o direito de saber por que você está saindo. Porque tem muita coisa aqui que eu não concordo. Eu falei: então eu vou sair com você. Falei: mas o senhor não pode sair, eu sou o pastor da igreja. Eu falei: não, eu vou sair com você. Porque tem muita coisa aqui também que eu não concordo. Ele desistiu de sair da igreja. Está lá até hoje. Que conversa é essa, irmão? Você da igreja tem muita coisa que não concorda. Você concorda com tudo que acontece na sua casa? Você sai de casa? Tudo que a sua mulher faz é do seu agrado? Que conversa é essa, irmão? Já está falando, rapaz. O negócio é mudar, irmão. Deixa eu vir aqui num culto líder, aí vai ser melhor o negócio. Vamos lá. Feche seus olhos. 5 minutos de reparação. Medite nas 6 vontades de Deus para a sua vida. E mude. 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 Lembre de todas. Lembre de todas. É noite de transformação de mente, irmãos. Paulo disse que só quando a sua mente é transformada que você vai conhecer a vontade de Deus. Pastor Moisés me contou um exemplo tremendo, que ele trouxe aqui uma ex-autoridade espiritual dele para cortar a fita na igreja. Ele não precisava fazer isso, mas ele quis honrar. Tem gente que ainda fala: que bobeira fazer isso. Pode ser bobeira para você, mas ninguém vai perder nada por obedecer em extremo. Agora olha como está o pastor Moisés. Olha como estão vocês, a igreja de vocês. Igreja séria, igreja abençoada. Se submeta à vontade de Deus. Eu quero que você se lembre agora, se você está fazendo alguma coisa que está te beneficiando, mas que está fazendo você desobedecer a Deus. Você está sonegando imposto. Você está desobedecendo o patrão. Ou seu patrão mandou fazer algo que a Bíblia condena. Se os irmãos tiverem uma canção para esse momento, seria ideal. Feche os olhos e ore. Ore. Ore, 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 ore. É uma noite de mudança de mente, de arrependimento, de transformação. Deus quer que você seja santo. Você consegue apagar o histórico da internet, mas consegue se ver livre da culpa? Você está viciado em pornografia, você está fora da vontade de Deus. Você fica conversando com irmãzinhas no WhatsApp. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja A última vez. Eu não quero que você cante ainda, eu quero que você ore. Que você tenha uma mudança de mente. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais. Ore, ore, mude. Não cante, ore. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne.
Agora você pode cantar essa canção em tom de oração. Ore essa canção para Deus agora. É uma mudança de mente. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Levante as mãos e cante bem alto. Se tiver que humilhar, o meu assim eu farei. assim eu farei. Me dá. Cante o mais alto que você puder. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Aleluia! fazer tua vontade, ó doce Espírito. E a minha vida Seja tua. cante essa canção e grite bem alto. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Só a igreja, eu quero nascer. Eu quero nascer. Fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua. Cante o mais alto que você puder. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade doce. Levante as duas mãos e diga: Senhor Jesus, me ensine a praticar a tua vontade. Agora olhe para mim. Todos os dias, quando você for orar, termine falando isso. Porque Davi fazia isso. Toda a oração dele, ele falava: Senhor, me ensine a praticar a tua vontade. Porque você já conhece ela. Agora só tem que aprender a praticá-la. Quando você pratica a vontade de Deus, você é cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você é dirigido pelo Espírito. Escuta, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Então seja guiado pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus. Quantos creem que a minha vida foi uma bênção na sua vida? Meu querido irmão, vá lá depois do culto e adquira o material. Seja você uma bênção na minha vida. Pastor Moisés.